Prezados alunos, caríssimas alunas, hoje nós iremos falar sobre o estágio. O estágio é algo que é bastante conhecido de todos os senhores, porque precisam passar por isso, né, no curso que estão realizando. O estágio representa uma etapa bastante estimulante, via de regra, na vida de cada um de nós, né, em que surgem muitas ideias, surgem experiências novas, né, inclusive de relacionamento com os colegas de estágio, de trabalho, mas sem sombra de dúvida o estágio ele é uma fase também bastante desafiadora, especialmente porque não apenas, via de regra, representa uma etapa do curso de graduação de todo aluno, mas também porque acaba sendo conduzido junto com os próprios estudos nas respectivas graduações. Mas estamos aqui para analisar o estágio sob a perspectiva jurídica. E o artigo 1º da Lei 11.788 de 2008, que regulamenta o estágio, estabelece a definição do que é estágio. O estágio, acima de tudo, é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior, ou de educação profissional, ou de ensino médio, ou da educação especial, e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Então vejam que a finalidade principal do estágio está relacionada com a ideia de ser um ato educativo escolar submetido a uma supervisão. Então, o artigo 1º, parágrafo 2º diz: o estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Vejam que, se a gente for analisar o que é o estágio e dissecar, né, as partes principais de um estágio, nós iremos perceber que no estágio nós temos uma atividade de cunho laboral, existe, né, a prestação de serviços, existe o emprego de energias físicas e mentais para um fim produtivo, mas também temos um ato educativo, que faz parte do currículo, né, do curso a que o estagiário está submetido. Não é todo estudante que pode ser estagiário. Aqui já há uma limitação do tipo de estudante, porque necessariamente ele precisa estar frequentando o ensino regular de instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação para pessoas, né, com algum tipo de deficiência, então, educação especial, né, prevista aqui no artigo 58 da Lei 9.394 de 66, ou dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. O prazo do estágio é de até 2 anos, com uma exceção: pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, até por uma razão inclusiva, podem realizar estágios em períodos superiores. Embora o estágio tenha elementos semelhantes ao do vínculo empregatício previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, o estágio regular não gera relação de emprego em razão justamente do seu caráter educacional. Se a gente for observar, o estagiário, ele é subordinado. Tem gente que brinca até que, né, ele é quase um escravo, né, porque normalmente são dadas muitas ordens, né, com pouquíssima
liberdade de atuação do estagiário, porque está sendo supervisionado o tempo inteiro. O estágio, ele é um trabalho não eventual, sob perspectiva de haver uma constância, uma habitualidade, uma previsibilidade de repetição do trabalho. E é um trabalho, né, realizado pessoalmente pelo estagiário, porque o contrato é feito, né, com aquela pessoa específica e determinada. E, em muitos casos, no estágio ainda há o recebimento de bolsas, há recebimento de valores. Então, se poderia ainda cogitar em onerosidade. De modo que, em princípio, existem estágios que possuem todos os elementos do vínculo empregatício previstos no artigo 2º e 3º. Só que não haverá este reconhecimento se o estágio observar as regras previstas na Lei 11.788 de 2008, que é a Lei do Estágio. E por que se afasta o reconhecimento do vínculo empregatício? Porque o legislador entendeu que seria interessante dar oportunidade às pessoas de estagiarem a um custo menor ao tomador de serviço, que terá uma responsabilidade muito maior de supervisão. Porque, do contrário, se houvesse o reconhecimento do vínculo empregatício, talvez os tomadores de serviço, as partes concedentes do estágio, não estariam tão estimuladas a terem essa responsabilidade maior de supervisão para ensinar alguém a trabalhar, ensinar alguém a se preparar para o trabalho produtivo. Então, o impedimento de reconhecimento do vínculo empregatício em um caso de estágio regular está muito relacionado à intenção de favorecer a contratação de estagiários a um custo menor para a parte concedente, que terá um ônus maior de, né, não apenas ter que supervisionar de maneira muito mais intensa o estagiário, mas também, né, de ter que ensinar, né, o trabalho produtivo ao estagiário. Em alguns concursos ou na OAB, às vezes é cobrada a diferença entre estágio e contrato de aprendizagem, porque ambos são relacionados, né, a uma preparação para o trabalho profissional. Enquanto o estágio é um ato educativo escolar supervisionado, que faz parte do projeto pedagógico do curso de ensino regular, a que o educando está inscrito, o contrato de aprendizagem é um contrato de emprego especial, um contrato de trabalho. Há relação de emprego, portanto, no contrato de aprendizagem, vinculada a um programa de aprendizagem de formação técnico-profissional metódica. Ok? Então tem essa diferença. Estágio não tem vínculo empregatício em princípio. Contrato de aprendizagem é vínculo empregatício. Nós temos dois tipos de estágio. O obrigatório, que é requisito para aprovação no curso, cuja carga horária é necessária para a obtenção do diploma, conforme o projeto do curso, projeto pedagógico do curso. E nós temos o estágio não obrigatório, que é desenvolvido como atividade opcional com acréscimo da carga horária regular e obrigatória. É facultativo, portanto. É uma disciplina facultativa, não é obrigatória para obtenção do diploma do curso. Uma pergunta que me parece interessante se fazer é: existe estágio voluntário? Porque às vezes a gente vê assim um profissional muito destacado e, né, há um certo interesse, né, ou pode existir um certo interesse de, poxa, eu trabalharia para ele até de graça, só para aprender, enfim. Existe essa figura do estágio informal ou voluntário? Não, não existe. Porque o contrato de estágio, ele é permeado de formalidades que precisam ser observadas, a começar pela necessidade, né, de três partes. O aluno que está regularmente matriculado em um desses cursos que nós falamos, de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial, ou dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Nós temos a parte que concede o estágio, né, que é o tomador de serviço, e nós temos, né, a instituição a que o aluno está vinculado. Então tem que ter esses três. Então, e há uma série de
obrigações da parte concedente da instituição de ensino que precisam ser observadas. Não tem como se fazer um estágio voluntário, informal. O que se pode fazer é um estágio obrigatório que não se receba bolsa. Até pode, mas é um estágio que não é um estágio voluntário. Um estágio ao contrário, se é obrigatório, né, tem que se fazer. Ok? Agora, e se por acaso aconteceu de uma pessoa falar assim, olha, eu quero te ajudar para aprender, eu quero trabalhar com você só para aprender. Existe isso? Existe, mas não é um estágio, isso é um trabalho, né? E aí é um trabalho. Se estiver recebendo salário e tiver os outros elementos do vínculo empregatício, pode ser até que gere um vínculo empregatício. Agora, se for um trabalho efetivamente voluntário sem recebimento de salário, aí seria, né, simplesmente um trabalho voluntário sem reconhecimento de vínculo empregatício. Quem pode ser o estagiário? O educando, o aluno, né, que está matriculado em um curso de educação superior, profissional, ensino médio especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. A limitação etária prevista no artigo 7º, inciso 13, pela doutrina majoritária também tem sido aqui observada, então a impossibilidade de contratação de estagiários menores de 16 anos, porque bem ou mal o estagiário está trabalhando, né? Ah, mas pode ser de ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental. Pode ser dos anos finais do ensino fundamental, mas para jovens e adultos. E aí jovem está se entendendo que é o jovem, né, maior de 16 anos. É possível que estrangeiros sejam estagiários, mas, para tanto, ele precisa ter um visto temporário de estudante e precisa estar inscrito em curso superior. São esses dois requisitos. Para o estrangeiro, não é possível que seja um estagiário de ensino médio, de ensino fundamental, enfim, tem que ser curso superior e ele tem que ter o visto temporário, né, de estudante. Artigo 4º. E por que essa restrição de curso superior? É uma forma de reserva de mercado. Para o país, né, só é interessante disponibilizar estágio para estrangeiros que concorrerão com seus nacionais em cursos superiores, né, no caso em que esse estagiário pode até trazer algum tipo de benefício para o país. Mas para ensino médio, ensino fundamental, que é uma atividade menos complexa e menos qualificada, não haveria essa necessidade, por isso essa restrição. Pessoas com deficiência, né, 10% das vagas de estágio são destinadas às pessoas com deficiência, uma questão, inclusive, é uma política afirmativa por meio aí de uma lei que, de alguma forma, envolve o mercado de trabalho. Quem pode admitir os estagiários? Portanto, quem pode ser a parte concedente do estágio? Pessoas jurídicas de direito privado, né? Por exemplo, no caso de direito, escritórios de advocacia, órgãos da administração pública direta e indireta, aqui no caso de direito, tribunais, né, o Ministério da Justiça, enfim, alguma empresa pública, fundações, enfim, podem contratar estagiários, não há necessidade de concurso público para contratar estagiário, e profissionais liberais de nível superior, desde que inscritos no órgão de classe. No caso do direito, advogados que queiram, né, contratar desde que estejam inscritos devidamente na OAB. Número máximo de estagiários, artigo 17 da lei. Não se aplica aos estagiários de nível superior ou nível médio profissional. Então, não há restrição da quantidade de estagiários para nível superior ou nível médio profissional. Nível médio profissional. Aplica-se apenas para o nível médio não profissional, ensino especial e fundamental, que são aquelas atividades mais simples, né? E aqui a ideia é que não sejam substituídos trabalhadores seletistas por estagiários. Então, nessas ocupações menos qualificadas, poderia haver essa burla legislação. Ao invés de eu contratar um empregado comum, eu vou contratar um estagiário, né, que é muito mais barato para mim e que vai realizar, de repente, o mesmo serviço. Então, por isso que há uma restrição. E aí, qual é a restrição? A própria lei estabelece. Se a parte concedente tem de 1 a 5 empregados, ele pode contratar apenas um estagiário, de nível médio não profissional, ensino fundamental ou ensino especial. Se for de 6 a 10 empregados a parte concedente, até 2 estagiários. Se a parte concedente tiver de 11 a 25, pode contratar até 5 estagiários. E se a parte concedente tiver mais do que 25 empregados, ele pode contratar até 20% de estagiários de ensino médio não profissional, ensino especial e fundamental.
não há limites de contratação de estagiário para nível superior ou nível médio profissional, que são atividades mais complexas. Requisitos de validade. O artigo 3º estabelece a maior quantidade de requisitos de validade do contrato de estágio, mas existem alguns outros dispositivos da lei que também estabelecem requisitos de validade que vão ser analisados. Vamos lá, quais são os requisitos de validade? Matrícula e frequência regular no curso de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial ou nos anos finais do ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos. Não é possível contratar estagiários que não estejam matriculados ou que não estejam frequentando regularmente o curso. E se eu sou estagiário e me formei? Se você continuar a trabalhar, você está continuando a trabalhar para aquela parte concedente, não mais na condição de estagiário. Você está possivelmente na condição de empregado, seletista. Tá? Para que seja estagiário, tem que estar matriculado, frequentando curso regular. E se minha faculdade fechou as portas, né, faliu de uma hora para outra e eu estou no estágio. Em princípio, isso precisa ser comunicado, né, à parte concedente para que a sua situação seja regularizada, mas você não pode continuar estagiando nessas condições. Termo de compromisso entre o educando e a parte concedente e instituição de ensino. Então, precisa ter um termo tripartite entre esses três sujeitos. O aluno, a parte que concede o estágio e a instituição de ensino a qual o educando o aluno está matriculado. Terceiro requisito, compatibilidade e adequação do estágio à área de formação escolar do estagiário. Então, o estágio tem que ser dentro da área de formação escolar do estagiário, porque a ideia é que ele seja preparado para o trabalho produtivo de educandos naquela área, né, a que ele está fazendo o curso. É claro que no ensino fundamental, no ensino médio, isso não é tão importante, mas no ensino médio profissional e no ensino superior, isso ganha uma importância muito grande. Não dá para contratar um advogado para ser balconista de uma drogaria. Né? Não dá para contratar um nutricionista para trabalhar vendendo empréstimos bancários. Não faz sentido nenhum. Haveria aí um desvio de finalidade, né, do estágio e uma nulidade desse contrato. Acompanhamento por orientadores tanto da instituição de ensino como da parte concedente, né, com efetiva fiscalização das atividades realizadas, inclusive com a realização de relatórios de modo a garantir que o estágio seja efetivamente um instrumento de aprendizagem. O artigo 7º e 9º estabelece um outro requisito, que é o fornecimento de instalações adequadas à aprendizagem, porque se as instalações não são adequadas, né, estaria também havendo um desvio de finalidade, né, o ambiente não estaria propício para a preparação para o trabalho produtivo de educandos. Respeito à carga máxima do estágio, de modo a não prejudicar a aprendizagem numa instituição de ensino. Nós iremos ver que os estágios têm um limite máximo de carga horária diária, isso precisa ser respeitado, porque, do contrário, vai estar prejudicando o próprio ensino. Né? O estágio não pode concorrer, né, com o curso a qual o educando está matriculado. Ao contrário, o estágio ele tem que complementar o curso e não concorrer e não prejudicar. O limite máximo de 2 anos, salvo pessoa com deficiência. Então, se por acaso eu estou estagiando, né, se exaurem os 2 anos do meu contrato de estágio, se eu continuo trabalhando para a mesma parte concedente, para o mesmo tomador de serviço, eu já estou trabalhando em outra condição e não de estagiário, exceto se eu for pessoa com deficiência. E aquele limite de estagiários por estabelecimento. Né? Então, se há um limite aqui de 1 a 5, né, um estagiário de nível médio não profissional, ensino especial e fundamental, e aí, de repente, aqui essa parte concedente, que tem até 5 empregados, contrata um segundo estagiário, tem 2 estagiários. Esse segundo estagiário não pode ser contratado como estagiário. Tem que ser contratado como um empregado. A inobservância dos requisitos de invalidade é a invalidade do negócio jurídico, é a invalidade do contrato de estágio. Se houver pagamento de bolsa ao estagiário, que não é obrigatório sempre, né? Só nos estágios não obrigatórios é que o pagamento da bolsa é obrigatório, o estágio obrigatório o pagamento não é, haverá o requisito da necessidade. E a invalidade do estágio gerará o reconhecimento do vínculo empregatício se presentes a subordinação, que sempre tem no caso de estágio, a pessoalidade, que também sempre tem, e a não eventualidade, que aí fecha fecham todos os elementos do vínculo empregatício, exceto se o tomador
for da administração pública direta ou indireta, porque aí se existe concurso público, aí não tem como formar o vínculo empregatício com a administração pública direta sem concurso público. Artigo 37 da Constituição Federal, inciso 2, parágrafo 2º e súmula 363 do TST. Obrigações. Obrigações da instituição de ensino. Celebrar o termo de compromisso com o educando e a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade de formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar. Avaliar as instalações da parte concedente sobre o prisma da adequação à formação cultural e profissional do educando. Indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário. Exigir do educando a apresentação periódica no prazo máximo de 6 meses de relatório das atividades. Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas. Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos. Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas, porque aí tem aquela redução de carga horária. Obrigações da parte concedente do estágio. Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino, o educando, zelando para o seu cumprimento. Existência de convênio entre a parte concedente e a instituição de ensino não dispensa o termo de compromisso. Ofertar instalações em condições apropriadas à aprendizagem social, profissional e cultural. Indicar funcionário para orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente. Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, podendo, no caso do estágio obrigatório, tal obrigação ser assumida pela instituição de ensino. Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio, com indicação resumida das atividades envolvidas nos períodos e da avaliação de desempenho. Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio, óbvio, porque se a fiscalização vai lá, o gestor fiscal do trabalho, vê um bando de gente da empresa, ele não sabe se é estagiário ou empregado, ou alguém que está trabalhando de forma informal, sem carteira assinada. Então, a parte concedente precisa ter sempre os documentos que comprovem a relação de estágio, o termo de compromisso, os relatórios e assim por diante. Enviar à instituição de ensino em até 6 meses relatório de atividades com vista obrigatória ao estagiário. Vejam a quantidade de obrigações que a instituição de ensino e a parte concedente têm. Por isso que eu falo, não tem como se ter um estágio informal, um estágio voluntário. Se na prática ele ocorre, mas não enquanto estágio, ocorre enquanto outro tipo de relação de trabalho, o trabalho voluntário ou até uma relação empregatícia. Direitos do estagiário. O primeiro direito é de ser orientado por professor da instituição de ensino e por funcionário da parte concedente, coisa que nem sempre esta orientação ela é bem conduzida. A jornada, a carga horária, melhor dizendo, deve ser definida de forma tripartite entre os três, aluno, parte concedente e instituição de ensino, mas tem limites máximos. Até 4 horas diárias e 20 semanais, portanto, 4 horas em 5 dias na semana, para os estagiários de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental. Até 6 horas diárias e 30 semanais para os demais, que é de ensino superior, educação profissional e ensino médio. E em relação aos cursos que alternam teoria e prática, jornada de até 40 horas apenas nos períodos em que não programadas aulas teóricas, desde que previsto no projeto pedagógico do curso. Que não é o caso do curso de Direito. O curso de Direito não alterna teoria e prática. É um curso basicamente teórico, embora nós tenhamos alguns momentos de prática. E os intervalos intrajornada e interjornada? Não há previsão legal expressa. Entretanto, o artigo 14 estabelece a aplicação da legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho. E se a gente entender que os intervalos para os empregados seletistas são normas de segurança e saúde do trabalhador, a gente poderia aplicar. Então, se o estágio é de até 6 horas, acho bastante razoável, sem entender que precisa ter um intervalo de ao menos 15 minutos. Se o estágio é de até 4 horas, não há necessidade. E naquelas hipóteses, dos cursos que alternem teoria e prática, e há uma extensão da jornada em até 40 horas semanais, nos períodos em que não programadas aulas teóricas, aí
o intervalo precisa ser de 1 hora, que é um intervalo importante. Isso que se refere ao intervalo intrajornada. Do interjornada também me parece que deve-se observar o intervalo de 11 horas, mas aí fica mais fácil, né? Porque se um dia tem 24 horas e o estágio no máximo vai ter 8, possivelmente esse intervalo vai ser respeitado, né? A não ser que num dia ele termine de madrugada e comece a trabalhar de manhã. Mas, em princípio, isso deve ser respeitado, sim. Professor, e se esses intervalos e se a carga horária não for respeitada, o que acontece? Senhores, se isso for algo habitual, eu entendo que há um desvirtuamento do estágio. Se há um desvirtuamento do estágio, esse estágio pode ser invalidado, né? E pode resultar no reconhecimento do vínculo empregatício se aquele estagiário receber bolsa, se tiver um elemento de onerosidade, já que os demais, né? Subordinação, não eventualidade, pessoalidade estão sempre presentes, tá? Então, se aquele estagiário que sempre está realizando trabalho além da sua carga horária máxima, que não tem intervalo habitual, enfim, o intervalo é mais complicado porque isso não é expresso, mas certamente o desrespeito à carga horária máxima pode gerar, sim, o reconhecimento da nulidade do contrato de estágio e aí o reconhecimento de um vínculo empregatício, enfim, né, é possível que isso aconteça. No caso dos momentos em que, na instituição de ensino, ocorrer provas periódicas ou finais, haverá redução da carga horária pela metade nos períodos de avaliação, segundo previsão no termo de compromisso para garantir o bom desempenho do aluno. Então, mais uma vez, a ideia é que nunca que o estágio atrapalhe o ensino. Ao revés, o estágio tem que complementar, tem que auxiliar, potencializar a aprendizagem. E aí muitos me perguntam, professor, mas eu estudo de manhã, né? Essa redução da carga horária não pode ser no mesmo dia. Pela lógica, não. Se o estudo é de manhã e se a prova é de manhã, a redução tem que ser no dia anterior, da carga horária. Eu estudo à noite. Né? Ok, aí no dia, né, para você poder... Porque a ideia é que reduza a carga horária para que o aluno tenha mais tempo para estudar para aquela prova. Então, para quem estuda de manhã, tem que reduzir no dia anterior. Para quem estuda, né, para quem vai fazer a prova à noite ou à tarde, e o estágio for de manhã, aí reduz no mesmo dia. Ok? Por isso que, até para facilitar, as instituições de ensino fazem a semana de prova, né? Porque aí fica mais fácil de se controlar. Mas a instituição de ensino precisa informar a parte concedente de quando será realizada as provas, quando serão realizadas as provas para que este dispositivo seja observado. Bolsa e auxílio transporte é conforme ajuste entre as partes. Há apenas compulsoriedade, portanto, é compulsório, é obrigatório, né? No caso de estágio não obrigatório. Estágio não obrigatório tem que ter bolsa. E aí é conforme o que foi combinado entre as partes. Não há obrigatoriedade de respeito ao salário mínimo para a bolsa. Tá? Porque aqui não se entende que há um vínculo empregatício. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora, para o estágio obrigatório, a bolsa é facultativa. Tá? A bolsa é facultativa, não é obrigatória. Existe um projeto de lei, né, para tentar acabar com o estágio não remunerado, mas isso não foi para frente ainda. O Ricardo Rezende defende que não é possível descontar do estagiário o auxílio transporte, porque a lei não fala em vale transporte, fala em auxílio. Tá? O vale transporte pode ser descontado, né, um percentual da remuneração do empregado, mas o auxílio transporte estagiário não. O estagiário tem direito a um recesso após 1 ano, né, são 30 dias, preferencialmente durante as férias escolares, não é obrigatoriamente. Mas é importante que a gente entenda que não são férias, é apenas um recesso. Isso significa dizer que esse recesso não virá acompanhado do terço constitucional. No recesso do estagiário, ele tem direito a mais um terço. Tem direito só à bolsa se ele receber bolsa. Se ele não receber bolsa, ele só vai ter direito ao descanso. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional no caso de o estágio ter duração inferior a 1 ano. Né? Vamos supor que todos os estagiários tirem férias, o recesso no final do ano. Então, ainda que eu não tenha completado 1 ano, se tem direito a esse recesso proporcional.
E aqui também é muito interessante a discussão sobre, tá bom, eu trabalhei 9 meses e meu estágio terminou em 9 meses. Eu tenho direito ao recesso proporcional, já que eu recebi uma bolsa? Tem direito a 9, 12 avos da minha bolsa? A lei não fala de forma clara, mas por esse dispositivo aí, 13, é possível interpretar que sim, até porque é isso que acontece com as férias de um empregado normal. Então, não faz sentido o estagiário não receber esses valores, já que seria um direito se ele continuasse e passasse de um ano de estágio. Seguro acidente, a cargo da parte concedente, podendo a responsabilidade pela contratação ser assumida alternativamente pela instituição de ensino. Proteção da saúde e segurança do trabalho. Isso significa dizer que se o estagiário sofreu um acidente, né, nas dependências da parte concedente, haverá um direito subjetivo à indenização por danos materiais morais, né, a ser paga pela parte concedente se ela for culpada ou se a atividade for de risco. Possibilidade de se inscrever como segurado facultativo no regime de previdência social, né, já ir recolhendo o INSS. E se a parte concedente quiser fornecer outros direitos, outros benefícios, né, se quiser fornecer auxílio alimentação, plano de saúde, plano de seguro de vida, plano de previdência privada, um 13º salário, PLR, isso por si só não faz com que se descaracterize o contrato de estágio. Não é porque ele está fornecendo outros benefícios que o contrato vai ser descaracterizado e aquele estágio será transformado num vínculo empregatício. É uma faculdade da parte concedente que pode ser realizada. Se você for muito rigoroso com isso, né, quer dizer, você estaria desestimulando a parte concedente a fornecer um benefício a mais, né, que a lei não prevê para os estagiários. Então, não é uma política interessante dificultar, não estimular a parte concedente. Ao contrário, é uma faculdade, mas pode conceder qualquer outro benefício que se queira, que não haverá qualquer tipo de risco de reconhecimento de vínculo empregatício apenas por isso. O vínculo empregatício será reconhecido se, né, os requisitos de validade não forem observados. Ok? Vamos falar um pouquinho dos casos de litigação, né, de estágio. Primeira coisa, quem é a justiça competente? Se nós estamos falando de um estagiário de uma empresa, de um profissional liberal, de um órgão da administração pública indireta que contrata seus servidores pelo regime seletista, o meu entendimento é que o vínculo empregatício deve ser, a competência, melhor dizendo, relacionada a qualquer discussão, inclusive de vínculo empregatício, é da Justiça do Trabalho. Porque a Justiça do Trabalho, segundo o artigo 114, inciso 1, tem competência para apreciar qualquer conflito relacionado à relação de trabalho. E o estágio, bem ou mal, é uma atividade que se equipara a uma relação de trabalho. Sim, tem o caráter educativo, mas ali está sendo produzido trabalho, né, compreendido como o dispêndio de energia física e mental com finalidade produtiva. Dito isso, nós temos dois grupos, né, de litigação. Aquele primeiro em que o estagiário vai buscar direitos próprios de estagiário, então ele ajuiza a ação enquanto estagiário para requerer direitos de estagiário. Por exemplo, eu não recebi a bolsa de estágio. Eu tive um acidente de trabalho, quero indenização. Eu trabalhei, mas não tive o recesso, então quero o recesso proporcional, enfim, qualquer direito do estagiário. Agora, existe um outro grupo que é quando o estagiário, ele ajuiza uma ação, não mais enquanto estagiário, mas querendo que haja o reconhecimento do vínculo empregatício. Então, ele ajuiza uma ação se dizendo empregado para requerer direitos de empregado. Como nós falamos, via de regra, o estágio regular não cria vínculo empregatício entre o aluno e a parte concedente, mas, né, se o estágio for desvirtuado, descumprimento, né, dos requisitos de validade do artigo 3º, de qualquer outra obrigação assumida no termo de compromisso, pode gerar, sim, o vínculo empregatício, à luz dos princípios da imperatividade das normas trabalhistas, indisponibilidade dos direitos trabalhistas e primazia da realidade. Então, aqui alguns casos, né? Ajuizamento da ação na condição de estagiário para postular direitos próprios do estagiário. Então, aqui um caso de acidente de trabalho, né? Aqui pedindo bolsa, recesso, vale transporte. Qual que é a prescrição?
a mesma trabalhista, segundo o entendimento do TST, competência da Justiça do Trabalho, né? Agora, existe uma discussão, e se o estagiário for de ente público, né, que contrata os seus servidores pelo regime estatutário? Existe aí uma discussão, uma controvérsia e um entendimento aqui que, por uma questão de lógica e de equiparação, se a Justiça do Trabalho não tem competência para apreciar casos de servidores públicos estatutários, também não teria para apreciar casos de estagiários da administração pública direta que contratam seus servidores pelo regime estatutário. Controvérsia entre a parte concedente e a instituição de ensino, né? Então, na verdade, não é uma controvérsia relacionada ao trabalho em si, mas entre a relação que existe entre a parte que concede estágio e a instituição de ensino, né? Porque às vezes há uma divisão de obrigações, olha, você que vai pagar o seguro-acidente, enfim. Aqui a incompetência é clara da Justiça do Trabalho, porque não tem relação de trabalho, é uma relação, né, negocial, de cunho educacional e administrativo entre a parte concedente e a instituição de ensino. Então, a competência não é da Justiça do Trabalho. E no segundo grupo, né, que é de reconhecimento de vínculo empregatício, a competência é da Justiça do Trabalho, sem sombra de dúvida. Então, aqui nós temos algum caso, ó, foi um estágio sem termo de compromisso entre o educando e a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. Houve o reconhecimento do vínculo. Foi uma controvérsia em que havia um desvio de finalidade, o estágio foi desvirtuado pela falta de compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no tempo de compromisso. Então, gerou vínculo. Né? Teve o caso aqui, por exemplo, de uma estagiária que treinava o candidato à gerência. Então, como que o estagiário vai treinar? O estagiário tem que ser subordinado, tem uma inversão total aí na lógica. Né? Um outro caso de uma estagiária que foi contratada como vendedora farmacêutica. Eu não me recordo qual era o curso, mas certamente não era farmácia. Mas era um curso outro lá que ela foi contratada como vendedora. Então, aqui o governo da Bahia contratou 6.480 estagiários para matricular, para fazer matrícula em escolas. Você vê, o governo da Bahia contratou mão de obra barata. Quer dizer, um estagiário para ficar fazendo matrícula dos alunos da escola não faz sentido nenhum. Um outro caso estagiário do direito que atuava na área comercial de um banco. Na verdade, ele era um vendedor, né, de produtos do banco. Não tinha nada a ver com o curso de direito. Estágio sem matrícula ou frequência regular do educando no curso. Também, né, é necessário que esteja matriculado e frequentando regularmente. Então, término, trancamento ou abandono do curso fica, né, descaracterizado o estágio com a possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício. A ausência de acompanhamento e supervisão das atividades desenvolvidas pelo estagiário. Estava lá fazendo estágio, mas não estava sendo supervisionado. Reconhecimento do vínculo empregatício também, né, por quebra de um requisito essencial de validade desta relação jurídica. Duração superior à jornada legal. Ao invés de se limitar a 6 horas diárias, estava trabalhando muito mais. Houve reconhecimento de vínculo empregatício sob perspectiva de desvio de finalidade do estágio. E, finalmente, estágio com prazo superior a 2 anos. Né? Tinha que ficar 2 anos, ele ficou muito mais que 2 anos. Esse período superior a 2 anos já não é mais estágio e possivelmente haverá o vínculo empregatício se houver todos os elementos, né? Subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. Senhores, agradeço muitíssimo aí digamos, a paciência de todos. Coloco-me à inteira disposição caso tenham dúvidas, tá? Podem mandar aí pelos meios e canais institucionais. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.